Olá pessoal, tudo jóia? A gente vai falar hoje sobre funções contínuas. Nós vamos fazer algumas definições e primeiras propriedades. Então vamos lá para a primeira definição que a gente tem. Seja f definida de x em R, x domínio real, tá? F vai ser dita contínua em A, né, um certo A pertencente ao domínio, se acontecer o seguinte: para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que, se x está em x e x menos a é menor que delta, então f de x menos f de a menor do que epsilon. Então, olha, para todo epsilon maior que zero, vai existir um certo delta maior que zero, tal que, à medida que eu aproximo x de a, eu consigo também aproximar o f de x do f de a, ou seja, eu consigo um delta tal que f de x e f de a estão tão próximos quanto eu queira. Essa definição, ela se parece muito com a definição de limite. Eu vou fazer aqui um comparativo das duas. Então, vamos supor aqui, olha, que eu tenho aqui o ponto A, tá? E uma f de x aqui definida, uma f, né? Definida de menos infinito até aberto em A, em R. E aqui eu tenho também o mesmo ponto A e uma F definida de R em R. Do lado de cá, eu tenho o A, ele tá nos pontos de acumulação de X, né, que é meu domínio. Então, se eu olhar aqui para o x como sendo de menos infinito a, então eu vou dizer que limite de f de x é igual a um certo L, digamos aqui, né? Quando x tende a A, não preciso falar pela direita ou pela esquerda, que meu domínio é só de menos infinito a mesmo. Se para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que 0 menor do que x menos a menor do que delta implica que f de x menos L menor do que epsilon. Agora, aqui no caso, no segundo caso, né, eu vou dizer que a f é contínua em A. Para isso fazer sentido, o meu A, ele vai pertencer ao domínio, tá? Não faz sentido eu falar de continuidade se o ponto não tá no domínio. Então, aqui eu tenho o que acontecendo? Para todo epsilon maior que zero, como a gente viu agora, né? Existe um delta maior que zero, tal que, se x menos a menor que delta, eu vou ter f de x menos f de a menor do que epsilon. O que mudou da primeira definição para a segunda definição? Isso aqui tem na primeira definição, né? O A tem que estar nos pontos de acumulação, então eu preciso, né, aqui, para que o meu x seja diferente de A. Quando eu tô falando do limite, eu tô falando do que tá acontecendo perto do ponto e não exatamente no ponto. Já aqui não, já aqui eu preciso que minha função esteja definida no ponto. Eu preciso que o A esteja no domínio. Qual que é a outra diferença? Aqui é o L e aqui é o F de A, então é muito semelhante. Aqui eu falo o que está acontecendo ao redor do ponto, aqui eu falo o que está acontecendo ao redor do ponto e, inclusive, no ponto. Porque não adianta eu ter aqui a F de A, né? Por exemplo, ser aqui em cima, e aí não vai o limite, né, de f de x, quando x tende a A. Nesse segundo caso aqui, ele vai ser esse L aqui em cima, e a função, ela não é contínua em A. Então, esse pedacinho aqui, né,
maior do que 0, ele tá fazendo toda a diferença, tá bom? Então, parece pouca coisa, mas ele faz muita diferença aí nas duas definições. Então, fiquemos atentos para essas diferenças das definições. Então, só revendo a definição de função contínua aqui no gráfico, o que que tá acontecendo? Eu tenho aqui, ó, uma certa função f de x, e eu digo que ela é contínua em A, se para todo epsilon que eu pegar no domínio, vamos pegar aqui, né? F de A tá aqui, se todo epsilon que eu pegar no domínio, ó, no contradomínio, eu conseguir aqui no domínio uma faixa, aqui no caso tá pra cá, né? Consegui no contradomínio uma faixa, ó. Aqui eu consegui uma faixa bem grande, né? Mas não precisa ser tão grande assim. Eu consegui uma faixa aqui, ó, um certo delta, né? Um A menos delta, um A mais delta, tal que todos os pontos que eu pegar dentro desta faixa, a imagem deles vão estar dentro dessa faixa vermelha aqui do contradomínio, né? Então, vamos lá. Eles estão aqui bem pertinho de F, tão perto de F quanto eu queira. Tá bem? E, inclusive, o ponto A, tá? Inclusive o ponto A. Não é igual ao limite, né? Que limite a gente tira o ponto A aqui, fica inclusive o ponto A. Agora, só voltando aqui nesse segundo caso, né? Da definição de continuidade, a gente vai dizer aqui que F, ela é contínua no ponto A, a gente, né, se o A, ele pertence aos pontos de acumulação de X, que é o que eu precisava aqui, aí a definição de continuidade vai ser o seguinte, né, eu vou ter que F vai ser contínua, F de X é contínua em A, se e somente se eu tiver que o limite da f de x, quando x tende a A, igual a f de A. Aí eles vai coincidir essas definições, tá? Então, eu vou precisar aqui, né, no caso, que o meu A esteja nos pontos de acumulação de x. Aí, eu vou conseguir essa equivalência aqui. Se eu tivesse aquilo que eu falei, né, aqui o f de A desse jeito aqui, ó, eu não teria eu teria o limite indo para um certo L aqui, né? Então, esse limite não é igual ao f de A, e aí a não é contínua nesse ponto. E o que seria, o que me atrapalharia se o A não pertencesse aos pontos de acumulação? Por exemplo, uma função, vou fazer pequenininho aqui, que eu tivesse aqui a f definida, nesse conjunto aberto aqui, AB, e aqui tem um ponto do domínio C. O C não é um conjunto dos pontos de acumulação do meu domínio, tá? Ele não tá nos pontos de acumulação, então não faz sentido eu falar de limite nesse ponto C, apesar da minha função C ser contínua aqui, nesse ponto, tá? Eu vou falar sobre isso, né? Quando eu tenho aqui algum ponto discreto, algum ponto isolado no domínio, a função vai ser contínua nesse ponto. Só revisando, então, aqui, o f vai ser contínua em A, se para todo epsilon, peraí, vou colocar aqui, para todo epsilon maior que 0, existir um certo delta maior que 0, tal que x em x e x menos delta maior, menor, peraí, x menos A menor que delta implica que f de x menos f de A menor que epsilon. O que eu quero agora? Agora eu quero, a partir dessa definição que a gente diga o que significa f ser descontínua em A, pertencente a x, que é o que eu pedi muito para vocês, a questão da
negativa. Como que eu faço a negativa dessa definição que a gente acabou de fazer? Então, veja bem, analisando a de cima, para todo o epsilon existe um delta tal que o x está em x e tem essa implicação aqui. Negar isso significa encontrar, se eu encontrar um epsilon, que tudo que está escrito aqui na frente não acontecer, eu já estou negando a minha definição. Então, se existir um epsilon maior que zero, tal que tudo isso aqui não acontece, então a f não vai ser contínua. Mas o que é isso tudo? É existir um delta. Então, não, para esse epsilon que eu peguei, não pode existir nenhum delta. O que é não existir nenhum delta? Não existir nenhum delta é que para todo delta maior que zero, ou seja, né, não existe nenhum delta, tal que isso daqui da frente acontece. Ou seja, para todo delta que eu pegar, isso daqui da frente, né, o que está por vir aqui, vai ser uma implicação contrária. Então, o que é essa implicação contrária? Então, a gente tá vendo que a gente tá fazendo de parte em parte, né? É x em x e x menos a menor que delta, mas a minha conclusão, ela é o contrário. X menos a maior que delta, mais f de x menos f de a é maior do que epsilon. Então, com essa frase, eu nego a continuidade, ou seja, eu defino a descontinuidade, ok? Então, existe um epsilon, tal que qualquer delta que eu pegue, eu tenho x menos a bem próximo, tá? Menor que delta, mais o f de x menos f de a é maior do que esse epsilon aqui. Outra observação que eu quero fazer, f, nessas condições acima, né? Nessas condições aqui, né? Ela é contínua no domínio todo, ou seja, ela é contínua em x ou só contínua se f é contínua em todos os pontos de x. Então, a gente usa a definição de ser contínua no ponto para falar da continuidade global. Observe que a questão da continuidade, ela é uma característica local, então eu falo bem pertinho desse ponto A, é o que me importa. Então, ela vai ser contínua, em geral, né? Ela vai ser contínua em x no domínio, é uma função caracterizada contínua, se ela é contínua em todos os pontos do domínio. Agora, uma situação específica, vamos supor que eu tenho aqui uma função definida de x em R, com meu x sendo o intervalo 0, 1, união com ponto 3. Então, eu tenho aqui, ó, ela definida, né, no intervalo. Então, tem aqui a minha função definida no intervalo 0, 1, união com 3. Todos esses pontos aqui, a minha função está definida. Agora, eu quero saber se a minha função é contínua no ponto 3. Olha, mas você nem me falou o que a função faz, como é que a função é, como eu vou saber? Não importa o que a sua função faz. Quando você tem um ponto isolado, o que é um ponto isolado? Que toda a vizinhança dele não contém pontos, existe vizinhança dele, né, que não contém pontos do seu conjunto, exceto o próprio ponto. Então, aqui eu já peguei uma vizinhança aqui que só tenho 3 dentro dela que pertence a x, tá? Então, ele é um ponto isolado de x. Quando eu tenho esse ponto isolado, a definição ela é óbvia. Então, para todo epsilon maior que 0 que você pegar, vai existir um certo delta aqui. Então, vamos supor, qualquer que seja a imagem que você consiga aqui, ó. Aqui é o f de 3, digamos, né? Vai existir um delta maior que 0. Nesse caso aqui, eu posso pegar qualquer delta que não pegue essa parte, né? Posso pegar a própria vizinhança que vai caracterizar esse ponto 3 como sendo um ponto isolado, né? Então, vamos supor que aqui seja 3 menos delta e aqui 3 mais delta, tá? Existe delta maior que 0, tal que se x tá em x e x menos 3 menor do que delta, então f de x menos f de 3 é menor que epsilon. Mas veja bem o que está acontecendo. A gente tem, para x estar em x e x menos 3 ser menor do que delta, do jeito que a gente pegou aqui, ó, essa vizinhança,
O único ponto de x que tem lá dentro é o próprio 3. Então, nesse caso aqui, o único número que vai entrar aqui, ó, é o f de 3. Mas quanto que é f de 3 menos f de 3? É 0. E 0 é menor do que epsilon, isso é óbvio, tá? Pela própria condição do epsilon. Então, isso implica o quê, né? O que a gente pegou um exemplo específico aqui? O que a gente pode concluir em geral, né? Que f é contínua em qualquer ponto isolado do domínio. Um exemplo disso, se a gente definir f dos naturais em R, eu nem preciso saber o que essa função faz. Não preciso saber a lei dessa função. Eu vou ter que f é contínua. Enfim. Ele é contínuo em todos os pontos do domínio, porque todos os pontos do domínio são pontos o quê? Isolados, tá bem? O nosso primeiro teorema, ele é bem parecido com o primeiro teorema do capítulo de limites, tá? Porque esse capítulo, ele depende muito do que a gente estudou em limites. Então, aqui, olha, sejam f e g funções contínuas, tá? Em A, no mesmo ponto A, com f de A menor do que g de A. O que vai acontecer? Eu vou ter uma vizinhança do domínio tal que a diferença entre essas duas funções se mantém. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que existe um certo delta maior do que 0, tal que f de x é menor do que g de x, não é menor ou igual, é menor restrito para todo x que está em x interseção a menos delta, a mais delta. Então, vai existir um certo conjunto, né? Uma certa vizinhança desse ponto A aqui, ó, em que essa diferença se mantém para todo x no domínio e nessa vizinhança. A demonstração desse teorema, ela é feita de forma bem semelhante ao que a gente fez lá no primeiro capítulo. Então, olha, vamos supor aqui, eu tenho, né, que a g de A, vamos supor que aqui tá o ponto A, no capítulo de limites, né? Aqui tá o ponto A, vamos supor que essa é a sua g de A e essa aqui é a sua f de A, tá? Ó, f de x e g de x. E aqui, essa daqui, ó, é sua g de A e aqui, ó, é a f de A. Pra gente conseguir mostrar isso daqui, né, qual que é a vizinhança do domínio? De cara, a gente já consegue olhar pra cá, ó, e ver que tem uma certa região aqui em que a G, ó, tá vendo? É maior do que a F, nessa vizinhança toda. Só como que a gente vai fazer pra mostrar isso por epsilon e delta? A gente vai escolher exatamente aquele ponto que a gente escolheu lá no capítulo de limites, que é o ponto médio aqui, tá? Esse ponto médio aqui, olha, qual que é o nome desse ponto aqui? Como que ele é? É o g de A menos f de A sobre 2. Esse cara aqui, a gente vai chamar, o ponto médio daqui, na verdade, não é esse, é g de A mais f de A sobre 2, né? Esse ponto médio. Mas vamos fazer assim, ó, a gente vai chamar esse tamanho aqui, ó, de epsilon, tá? Então, vamos subir aqui um pouquinho. Se eu chamar esse tamanho aqui de epsilon, o meu epsilon aí sim, né? Vai ser g de A menos f de A sobre 2. Isso daqui pode ser reescrito, tá? Como, ó, 2 epsilon igual a g de A menos f de A. Só vou reescrever isso, tá? Depois, isso daqui vai ser igual a g de A menos epsilon f de A mais epsilon, tá? Então, esse ponto aqui, ele é g de A menos epsilon, ou eu posso chamar ele também de f de A mais epsilon. Esse tamanho aqui, tá? No gráfico fica claro. Isso aqui é g de A menos epsilon, e aqui, esse ponto aqui pra cima é g de A mais epsilon, ok? Agora, veja o seguinte, pela continuidade da g, né? Para esse epsilon aqui, eu vou ter uma faixa no contradomínio, não quer dizer, no domínio, tal que
todos os valores de x que eu tomar, vamos pegar na mesma cor, aqui, ó, é exatamente essa faixa aqui, ó, tô pegando aqui a interseção com a minha função g, ó, tá? Tô seguindo aqui, ó, qualquer número, qualquer x que eu pegar nesse intervalo aqui de baixo, ele vai cair na faixa amarela, que vai cair nesse intervalo daqui, ó, tá? Agora, a mesma coisa vai acontecer para f de A. Vai existir uma faixa aqui embaixo, ó, né? Vai existir um certo delta no domínio, que qualquer pessoa que eu pegar, aqui, ó, agora eu quero pegar a f, ó, essa aqui que é a minha f, tá, ó. Eu quero pegar todos os x que levam a minha imagem na faixinha roxinha, ó. Então, ó, qualquer x que eu pegar nessa faixa roxinha aqui, ó, ele vai cair nesse intervalo roxinho aqui do domínio, vai cair nessa faixa roxa e vai estar com a imagem aqui embaixo. Para eu pegar o x que é do meu interesse, né, eu não posso pegar nem aqui fora, eu tenho que pegar um x que esteja na interseção das duas cores, tá? Tem que pegar um x aqui assim, né? Vou colocar aqui de vermelho, um x aqui dentro. O que é isso, né? O primeiro, né, o primeiro tamanho, o tamanho laranja, seria o meu ΔI, que sai pela continuidade da G de A. O roxo é o ΔII, que eu obtenho, é um certo ΔII, né, que eu obtenho pela continuidade da F de A. Se eu pegar, então, um ΔZ, eu não tô fazendo a definição formal, então, tomando ΔZ igual ao mínimo entre ΔI e ΔII, eu consigo que todo mundo aqui nessa interseção vai cair, ó, nessa parte roxa, se for o F de A, e na parte laranjada, se for G de A, ou seja, é tal que o G de A é maior que o F de A, que é o que eu queria concluir, não, de X, né, que eu peguei um ponto X. É o tal que o F de X é menor do que o G de X, que é o que eu queria concluir no teorema. Escrevendo isso de modo formal, né, então, ó, para esse epsilon aqui maior que zero, né, para esse epsilon maior que zero, e a continuidade da G, vai existir um certo que eu chamei de ΔI, é o ΔI laranjado aqui, maior que zero, tal que x menos A menor que ΔI implica que G de x menos G de A menor que epsilon. Só que isso aqui é a mesma coisa que escrever que G de x é menor que menos epsilon mais epsilon, G de A. Agora, pela continuidade da F, existe o ΔI, que é o roxinho que eu peguei, né, o intervalo roxinho que eu peguei aqui, maior do que zero, tal que se x menos A menor do que ΔI, eu vou ter que G de x menos G de A, F de x menos F de A, desculpa, menor que epsilon, que é equivalente a dizer que F de x está entre F de A menos epsilon, F de A mais epsilon. Agora, se eu tomar, né, se eu tomar esse ΔZ aqui, olha, como sendo o mínimo entre ΔI e ΔI, tá? Mínimo entre ΔI e ΔI, que no caso, né, é o azulzinho aqui, né, que eu peguei como sendo a interseção dos dois intervalos. O que vai acontecer? Eu vou ter essas duas consequências. Tanto isso vai acontecer, quanto isso vai acontecer para qualquer x que eu pegar nesse intervalo aqui, com x menos A menor do que ΔZ. Mas olha só, eu já não vi aqui por cima que F de A mais epsilon, olha aqui, olha, que F de A mais epsilon e G de A menos epsilon, olha aqui, G de A menos epsilon, são iguais?
Então, ó, por 1, 2 e 3, olha o que eu vou ter. Eu vou ter aqui, ó, vou começar a escrever aqui, tá? Ó, vou começar a escrever daqui pra lá, no 3, ó. Então, ó, por 1, 2 e 3, eu tenho, vou escrever ali, ó, que f de x é menor do que f de a mais epsilon, mais f de a mais epsilon por 1 é igual a g de a menos epsilon. E agora eu vou começar a escrever daqui, ó, g de a menos epsilon menor do que g de x. G de a menos epsilon é menor do que g de x. Ou seja, ó, que f de x é menor do que g de x. Por definição, ó, menor. Igual não era o que eu queria, não. Menor do que g de x para todo x em x e que estiver nesse intervalo aqui. Concluir a prova do teorema. Então, ó, assistam mais vezes, tá? Para vocês entenderem a explicação. Tá aqui a ideia do teorema no desenho e tá aqui a prova formal do teorema, ok? Esse corolário do teorema que a gente acabou de fazer diz o seguinte: se f está definida de x em R for contínua em A e a gente tiver o f de A maior do que zero, então o que vai acontecer? Vai existir um certo delta maior que zero, tal que para todo x em x interseção com A menos delta, A mais delta, eu vou ter que f de x também vai ser maior do que zero. Vai valer também para se eu pegar f de A menor do que zero, tá? É a mesma coisa. Ou seja, eu consigo, por um breve instante de tempo, né, ou mais, né, se eu tenho aqui a f contínua no ponto A e aqui tá o meu f de A, então vai ter aqui, ó, um intervalinho, pelo menos, tá? Em que todos os pontos do domínio que tiverem nesse intervalo também vão ser maiores que zero. Para a gente fazer a demonstração desse corolário, basta a gente usar o teorema anterior, pegando aqui, ó, a g de x como sendo a função constante igual a zero, tá? Aí a gente obtém a mesma ideia, vamos for A qualquer aqui, a mesma ideia, tá? Essa daqui é a minha f de x, e tá aqui a g de x identicamente nula. Eu obtenho as consequências desse corolário. Próximo teorema, ele pega, né, uma função f de x em R, e a gente vai dizer que f é contínua em A, se e somente se para toda a sequência de pontos xn em x, tal que o limite dessa xn a, a gente tiver o limite de f de xn igual a f de a. Olha, é a mesma ideia do teorema 3 do capítulo de limites, tá? Porque a gente está fazendo aqui a caracterização de continuidade por sequência. Então, sempre que eu tiver uma sequência de pontos convergindo aqui para o meu A, né, uma sequência de pontos xn convergindo para o A, eu vou ter que, na imagem, essa sequência também vai convergir para o f de A, caso f seja contínua em x. Agora, né, ao contrário, né, se toda sequência xn do domínio que converge para A for tal que o limite no contradomínio converge para f de A, então a gente conclui que f é contínuo em A em x. Essa demonstração ela segue de maneira idêntica à caracterização de limite por sequência de funções. Caracterização de limite por sequência. Então, a gente não precisa fazer a demonstração. Se a gente tem aqui, né, que f e g são contínuas em A, uma consequência direta desse teorema que a gente acabou de fazer, né, caracterização de sequência caracterização de continuidade por sequência, é que
a soma dessas funções contínuas vai ser contínua, o produto das funções contínuas vai ser uma função contínua, e desde que a função continue bem definida, né, para ela estar no denominador, que a g do ponto não seja nula, a gente vai ter que também, esse quociente vai ser contínuo. Agora, vamos aos exemplos. Toda função polinomial é uma função contínua. Polinomial é contínua. Basta a gente lembrar, né, que o polinômio ele pode ser visto como soma e produto de funções contínuas, né? Que é uma função das funções constante e da função identidade. É composição dessas funções. É uma operação entre essas funções, a gente não falou ainda de composição. F de x igual a seno de x, seno de 1 sobre x se x é diferente de 0 e 0 se x igual a 0. É aquela função que ela se aproxima do zero, oscilando de forma muito intensa, né? Então, ela é descontínua quando ela chega no zero, mas em todos os pontos, né, diferentes de zero, que você pegar aqui no domínio, ela vai ser contínua e tá bem definida. Agora, a função, se a gente pega essa função aqui, né, x vezes seno de 1 sobre x, se x diferente de 0 e 0, caso contrário, a gente vai ter aquela função que oscila muito quando ela tá chegando na origem, só que ela oscila de maneira controlada na direção do zero. Então, ela tá indo para zero quando o x vai para zero. Essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos do domínio. Tá? A função, aquela função que a gente definiu, né? Φ de x igual a 1 nos racionais, se x pertence a Q, e 0, caso contrário, o que vai ser? Essa função, ela é descontínua em todos os pontos do domínio. Porque o conjunto Q é um conjunto denso nos reais, né? Então, qualquer pedacinho dos reais que você pegue tem elementos de Q, qualquer abertinho dos reais que você tome tem lá dentro elementos que estão em Q e tem elementos irracionais. Então, ela vai ser descontínua em todos os pontos do domínio. Se a gente agora pegar uma função psi de x como sendo x vezes a φ de x, essa função já vai ser diferente. A psi de x, né? Quer dizer, a φ de x, ela fica no 1 e no 0 em todos os pontos do domínio, que não dá nem para desenhar, né? Agora, se a gente pega o x vezes a φ de x, o que vai acontecer? Ela tá indo 1, x e 0, x e 0, x e 0, x e 0, x e 0. No zero, ela é contínua. Então, essa função ela é descontínua em R menos 0. Ela é contínua só no zero. Então, a gente viu exemplos de função que é contínua em todos os reais, menos em um ponto, que é menos no zero. A gente viu essa função aqui, que ela se tornou contínua em todos os pontos. A gente viu a função φ, que é descontínua em todos os pontos. E a gente viu o exemplo de uma função aqui, que ela é contínua em um único ponto do domínio. Esse teorema aqui, para encerrar esse tópico, ele pega duas funções, tá? G, F, G contínuas. F, ela é contínua em A pertencente a X e G contínua em B, igual a F de A pertencente a Y. Com F de Y, F de X contido em Y. Então, eu tenho aqui, ó, uma função F definida aqui de X em R, de X em R. Eu tenho aqui um certo Y aqui, contido em R, com a F de X contida em Y, e aqui a G definida de Y em R. Então, eu vou falar de composição de funções. Estou fazendo esse conjunto aqui arbitrário, redondinho aqui, mas são funções reais, ok? E aqui o meu
domínio, o domínio da G contém a imagem da F, ok? Que acontece quando isso tudo acontece? Eu tenho aqui um certo ponto A, e a F é contínua em A, e aqui eu tenho F de A igual a B, e a G é contínua nesse ponto B, tá? Quando isso acontece, a gente tem que FG bola F é contínua em A. Então, desde que você tenha tudo assim bem definido, né? Isso aqui, né? O contradomínio da F contido no domínio da G, a F de A igual ao B aqui, né? E a G contínua em B, você tem que a composição das funções vai ser contínua. Como que a gente vai fazer para demonstrar isso? Então, ó, tomando um certo epsilon maior que zero, então, por G ser contínua em B, vou começar da G, por G ser contínua em B, para esse epsilon maior que zero, vai existir, eu vou pegar outra letra, vocês vão entender por quê. Vai existir um eta maior que zero, tal que se y menos b for menor do que esse eta, então g de y menos g de b vai ser menor que epsilon. Agora, por f ser contínua em A, para esse eta maior que zero, eu preciso linkar o primeiro com o segundo. Então, vou pegar essa letra aqui. Para esse eta maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se x menos a for menor do que delta, então, f de x menos f de a vai ser menor do que epsilon. Mas quem que é f de x menor do que eta, tá? Mas quem que é esse f de x e esse f de a? Olha, f de x, né? Ele é um certo y. E quem que é f de a? F de a, olha, é b, tá? Então, tem aqui y menos b, menor que eta. Quando y menos b é menor que eta, o que que acontece? O g de y menos g de b são menores do que epsilon. Mas, reescrevendo isso daqui, né? G de y é a mesma coisa que g bola f de a. E g de b é a mesma coisa... Não. É a mesma coisa que g bola f de x. E g de b é a mesma coisa que g bola f de a. Menor que epsilon. O que que a gente conseguiu aqui? Olha só. A gente conseguiu que, dado um certo epsilon maior do que zero, existiu um delta maior do que a, tal que se x menos a for menor do que delta, então g bola f de x menos g bola f de a é menor do que epsilon, provando que a composta é contínua em A. E assim a gente conclui esse tópico.